não é deterministicamente negativo que os países mais pobres fiquem prejudicados quando as pessoas qualificadas saem do país. Se calhar os nómadas, quando virem que é tão agradável viver em Portugal e que se calhar, olha, também quero constituir uma família, mas Portugal é um país mesmo bom. Se nós criarmos essas condições, Portugal vai ser um país atraente, não só para os nómadas digitais estrangeiros, mas também para os portugueses. Quando uma pessoa está no seu país de origem e vê as pessoas que têm um curso superior a ir para o estrangeiro e a ganhar muitíssimo mais, pensam, bem, se calhar vale a pena eu fazer este curso. Olá, nesta segunda parte da conversa com a economista Cátia Batista, falámos sobre o tema imigração, com E. Perguntei à convidada o que é que diz a investigação sobre o impacto da imigração, ou seja, da saída de pessoas, na economia do país de origem. E porque é que muitas vezes o que esta investigação mostra é que, em vez de haver fuga de cérebros, acabamos por ter um ganho devido à acumulação de vários efeitos, alguns deles indiretos. Um dos efeitos mais contraintuitivos é que, quando aumenta a imigração, aumenta também a procura dos locais pelos cursos que estão a ter mais tração, que estão a ter mais procura e a dar mais oportunidades lá fora. E isto leva a que, em vez de haver uma fuga de cérebros, haja, no fundo, uma produção maior ainda de pessoas qualificadas naquelas áreas. Mas há um ponto importante, é que para isso acontecer, tem de haver também um aumento da oferta formativa naquela área e nem sempre os países conseguem fazê-lo e não é certo que Portugal esteja a conseguir fazê-lo nesta área. Há casos muito interessantes e já agora convido-vos a ouvir, caso não tenham feito, o episódio com o Pedro Santa Clara, que é autor, em Portugal, do projeto da Escola 42 e do projeto da TUMO, projetos precisamente muito interessantes que estão a aumentar a formação, no caso da 42, em áreas como a programação. De uma forma geral, esta conversa com a Cátia, tanto a primeira como a segunda parte, mostra como as migrações são, na maior parte dos casos, o chamado jogo de soma positiva, em que tanto o país de origem como o país de destino acabam por beneficiar. No final da conversa, falámos sobre os métodos que a Cátia e outros investigadores nesta área têm usado para estudar estas questões e que são métodos experimentais, ou em alguns casos quase experimentais, que aproximam as ciências sociais daquilo que se faz normalmente nas ciências exatas e nas ciências biológicas. São métodos muito interessantes que têm vindo revolucionar as conclusões que se tiram nesta área, embora também tenham alguns críticos. Tive pena de não termos tido mais tempo para falar sobre este assunto e por isso talvez seja um tema que eu volto a trazer aqui ao podcast. Mas por ora, fiquem com esta segunda parte desta ótima conversa com a Cátia Batista. Até à próxima. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olha, eu queria falar contigo agora de outro tema parecido com este, mas é a emigração e não a imigração. Nós falámos do impacto da imigração na economia, ou seja, de imigrantes que chegam, no caso, por exemplo, à economia portuguesa, mas há investigação também sobre o impacto da imigração, e podemos estar a falar das mesmas pessoas, não é? Porque eles são imigrantes do país de origem, do impacto que eles têm no seu país de origem, não é? E aqui, no caso português, aqui eu diria que há dois exemplos que nos podem ocorrer facilmente. Um é este, são os imigrantes que estão a chegar cá, que são imigrantes do país de origem, seja o Paquistão, Bangladesh, whatever. Não é? Por outro lado, os jovens portugueses, que é outro tema que tem dado muito que falar, que estão a emigrar, os jovens qualificados que saem das universidades e estão a emigrar também em massa para outros países. E surge aí também, muitas vezes, o receio o chamado brain drain, não é, na literatura. Que é fuga de cérebros. A fuga de cérebros, não é? Que é boa. São pessoas que estiveram a estudar em Portugal, são dos mais qualificados e estão a sair. Ou seja, nós estamos a perder estamos a perder as pessoas mais qualificadas que estamos a formar, não é? Essa é a hipótese. Isso é a hipótese, não é? E este exemplo é óbvio, este exemplo negativo, não é? E tu tens uma investigação muito interessante sobre isto, que é muito contraintuitiva sobre estes impactos, né? E queria te perguntar em relação a isso. Já agora, só para quem nos está a ouvir, só para dar uns dados interessantes, para descrever o fenómeno mais geral. Isto foi uma coisa que eu tirei de um paper teu com outros autores. Nós sentimos isto no caso português, mas isto no caso de países em desenvolvimento tem um impacto ainda maior e há números incríveis, eu não sabia disto. Primeiro, em números gerais, quase 20%, portanto quase 1/5 dos indivíduos de países de baixo rendimento com uma licenciatura vivem fora do país. Ou seja, quase 1/5 emigrou. Quase 1/5
das pessoas originárias de países de desenvolvimento, como é que se diz em português? Baixo rendimento, quase um quinto dessas pessoas emigraram. E depois há casos incríveis. No Ghana, 1/3 dos médicos que estudaram no Ghana emigraram. 1/3. E depois, o último foi o que eu achei mais incrível, 91% dos etíopes com doutoramento emigraram. A maior parte não fez o doutoramento na Etiópia. Provavelmente. Ou seja, não é emigraram, desculpa, vivem fora da Etiópia. Que é incrível, não é? E, portanto, se a pessoa olha para isto e pensa, isto é brain drain, não é? Isto é fuga de cérebros, tem um impacto negativo. Não é? No entanto, a investigação mostra que há uma série de impactos positivos mais indiretos que mais do que compensam estes, mesmo no país de origem. Não é? Nós há bocado falámos do país de destino, já vimos que é positivo, mas mesmo no país de origem o impacto é positivo. Certo. Então, vamos lá partir isto aos bocadinhos, porque de facto esta ideia é muito contraintuitiva. E foi a razão porque nós escrevemos este artigo que foi publicado na Science, foi exatamente, enfim, ter aqui no fundo, um sítio de alta visibilidade para mostrar esta ideia. Porque quando nós falamos com as pessoas que fazem as políticas de desenvolvimento internacionais, em sítios como o Banco Mundial, por exemplo, é difícil chegar a falar com pessoas que percebam que não é determinístico, não é deterministicamente negativo que os países mais pobres fiquem prejudicados quando as pessoas qualificadas saem do país. Então agora vamos tentar ver porquê. Portanto, os efeitos negativos potenciais, à partida, são mais fáceis de perceber, não é? As pessoas saem, as pessoas mais qualificadas, e por causa disso ficam menos pessoas no país para fazer, no fundo, estes serviços qualificados, para criar uma massa crítica em setores como a saúde, a educação, a política, e portanto isto pode ser potencialmente muito negativo para o país, porque realmente nós sabemos que lá está a razão porque os países ganham com a imigração qualificada é oposta desta, não é? E portanto não é imediatamente intuitivo que haja benefícios. Enfim, depois há as questões das finanças públicas, porque muitas vezes o argumento é que a educação ou as qualificações superiores que estas pessoas obtêm no país de origem são pagas com dinheiros públicos e, portanto, é um investimento perdido. Portanto, isto é o discurso clássico que vem desde os anos 60, portanto, ele não nasceu hoje, nem coisa que se pareça. Mas o que nós temos feito, portanto, desde os anos 90 que surgiu uma teoria, que era a teoria do ganho dos cérebros. Como é que isto pode funcionar? No fundo, aqui lá vamos nós, que somos economistas, a falar de incentivos. A ideia é de que quando uma pessoa está no seu país de origem e vê as pessoas que têm um curso superior a ir para o estrangeiro e a ganhar muitíssimo mais, pensam, bem, se calhar vale a pena eu fazer este curso. Então isto é o efeito de incentivo positivo para investimento na educação. E o que está verificado já em muitos países diferentes, com diferentes níveis de rendimento, portanto isto não se aplica só a países de baixo rendimento, é que este efeito é poderosíssimo. Nós temos... E é maior do que o outro. E é maior em termos líquidos do que o efeito da saída. Ou seja, mesmo em número de pessoas qualificadas, está visto em muitos países. Enfim, eu fiz um estudo, por exemplo, para Cabo Verde, uma das minhas coautoras fez nas Filipinas com enfermeiras. Ela mostrava que, basicamente, por cada enfermeira que saía, haviam 9 enfermeiras que se formavam e ficavam no país. Está verificado também na Índia, portanto, com engenheiros da IT, portanto, engenheiros informáticos, que está mostrado também que o efeito desta possibilidade, isto é mostrado com uma chamada uma experiência natural, portanto, ou uma quase experiência, que houve uma mudança legislativa nos Estados Unidos que facilitou a imigração para os Estados Unidos destas pessoas altamente qualificadas, enfim, em momentos diferentes, das enfermeiras filipinas e dos engenheiros indianos. E o que é que aconteceu é que começaram mais pessoas a ir para fora e os outros que estavam a decidir se estudavam ou não, decidiram qualificar-se mais. E o efeito líquido é que no país ficam não menos, mas mais pessoas. Porquê? Porque existe a possibilidade de sair. Isto é por contraste com estas políticas que eram discutidas nos anos 70, portanto isto é um debate antigo, que se dizia, enfim, nós não podemos, mas de vez em quando isto aparece no debate, portanto é interessante continuarmos a discutir. Dizia-se, não podemos deixar as pessoas sair, até se calhar têm de pagar o imposto para poderem emigrar, porque isto é péssimo para o país. E o que nós mostramos, nós, em sentido alargado, a comunidade que tem investigado estes temas, é que de facto nem o efeito de número de pessoas é garantido, porque há um efeito de incentivo positivo que pode fazer que em termos líquidos nós fiquemos com mais pessoas e não menos altamente educadas. E isto é aplicável a muitos contextos. Os números que tu mostraste mostram o desafio, que é esta questão é especialmente premente em países de baixo rendimento. Nos países como Portugal, que é um país de alto rendimento, não parece às vezes na nossa discussão, mas é. Exato, a pessoa esquece, né? Nos países de médio rendimento, isto está bastante demonstrado que estes efeitos de incentivo são altamente poderosos.
O problema aqui pode ser nos países de mais baixo rendimento, em que não há assim tantas infraestruturas, mesmo a capacidade do país. Não há universidades. Criar nova oferta, não é? E não há universidades que consigam aumentar muito a oferta. Nesses contextos é preciso investir. Portanto, no fundo, as implicações desse estudo é que é preciso investir em criar condições para que as pessoas se possam formar nessas áreas e nas áreas que fazem falta ao país. Portanto, é preciso aqui criar todo... Já está, é condicional, depende disso, não é? Sim, é um bocado e é por isso que nós, quando olhamos para estes efeitos, temos sempre de ter algum cuidado de olhar para o contexto e ver se estão verificadas as condições necessárias para os efeitos positivos se materializarem. Mas eu, gostava de falar só mais um bocadinho sobre outros efeitos positivos, porque a beleza aqui desta teoria dos ganhos de cérebros é que quando as pessoas vão para fora, o efeito não é só este incentivo positivo para a educação. Há muitos outros efeitos potenciais. Quando uma pessoa vai para fora, as diásporas dos países têm uma riqueza tremenda. É que estas pessoas que já eram qualificadas à partida, quando vão para fora, tipicamente são pessoas bastante curiosas e com vontade de aprender e aprendem muitas coisas diferentes. E por esse lado conseguem, mesmo enquanto estão fora, as diásporas, e é por isso que a implicação política é nós temos de ter contactos muito próximos com a nossa diáspora. O que nós não queremos são pessoas desligadas. Nós temos de manter as ligações constantes com a diáspora, porque as pessoas, mesmo enquanto estão fora, transmitem, por exemplo, normas sociais e políticas que muitas vezes fazem diferença positiva no país de origem. Eu tenho trabalhado bastante sobre a questão da transmissão de normas políticas, que mostra que quando as pessoas... Bem, aqui a condição é... Muito. Quando as pessoas vão para países em que a democracia funciona melhor. Não é? Sim, que tem melhores normas políticas do que de origem, claro. Por estes dias, isto não é óbvio, não é? Nós costumávamos olhar, por exemplo, para os imigrantes que vão, por exemplo, há um estudo muito conhecido que mostra que a diferença de impacto dos imigrantes que vão para os Estados Unidos versus o leste da Europa. Por estes dias, não sei se o efeito se continuará a verificar, porque temos a ver tantas coisas a acontecer, mas, portanto, partindo do princípio que os imigrantes estão a ir para países onde as instituições democráticas funcionam melhor, nós verificamos que estas normas se transferem. E muitas vezes o que nós sabemos é quando há revoluções, quando há movimentos, enfim, historicamente nós temos muitos exemplos em que se passa de uma autocracia para uma democracia, isto acontece com o apoio da diáspora e muitas vezes com o regresso destas pessoas. Portanto, a mudança política, e a política insere-se no conjunto de instituições que nós sabemos que é condição necessária para o desenvolvimento económico, é muito importante, por exemplo, o papel da imigração e da diáspora e das pessoas que voltam. Mas não é a única. Nós mostramos, por exemplo, que as mudanças sociais, a igualdade de género, por exemplo, é também transmitida fortemente pelas pessoas que estão fora. Enfim, aqui vai mais no sentido do envelhecimento da população, mas o que nós sabemos é que as pessoas estarem fora faz com que elas apreendam normas que depois transmitem. Portanto, isto é um pouco semelhante à questão da imigração, quando vêm as pessoas que trazem novas normas que complementam as que já cá estão e conseguem fazer as coisas funcionar melhor e de uma forma mais produtiva. Mas isto acontece também com as pessoas que estão fora, com os imigrantes, os tais imigrantes qualificados que estão fora. Sim. Mas não é só isso, porque estas pessoas muitas vezes também conseguem ter acesso a capital, especialmente, e aqui quando vão de países para países mais ricos, pronto, e em Portugal muitas vezes é isso que acontece, e nos outros países de baixo rendimento ainda mais. Portanto, os imigrantes que estão fora muitas vezes acumulam capital financeiro que lhes permite depois voltar e abrir novos negócios, por exemplo. Ou então permite-lhes ter as ligações, e pronto, a gente se pensar na nossa diáspora de jovens altamente qualificados que estão a trabalhar fora de Portugal, se calhar têm contacto com investidores que podem trazer investimentos significativos para Portugal, com esta ponte, que é a ponte de alguém que é português e que conhece e que pode trazer o investimento. A mesma coisa para os laços comerciais. Tudo isto tem imensa evidência acumulada ao longo dos anos. Portanto, o que eu acho que se pode dizer é, quando vemos um jovem qualificado a sair do país, não podemos de forma nenhuma partir do princípio que isto é negativo, porque há demasiados impactos positivos. E depois, eu estou-me a esquecer de mencionar um, que é a pessoa. Não é? Nós temos aqui o indivíduo, a pessoa que decide ir para fora porque acha que é melhor para si. E isto é uma questão também de liberdade, enfim, que vai para além de todos os ganhos económicos que temos. Esse é mais deontológico, não é? Essa é a questão da... Sim. Mas às vezes as pessoas esquecem-se porque fazem estas comparações, pensando que a pessoa que mais ganha, isto implica-se quando falamos de imigração, a pessoa que mais ganha com o movimento migratório é o indivíduo. E essa é a pessoa que toma a decisão. Mas depois tem estas implicações todas que eu gosto muito de discutir e que nós estamos aqui a conversar. Mas pronto, há aqui muitos lados. O que a investigação mostra de forma clara é não se pode simplesmente partir do princípio
que é mau quando as pessoas vão para fora. Eu devo dizer que no caso português, os números que nós temos em termos relativos são simplesmente iguais aos dos outros países de alto rendimento. Pronto, nós ficamos, se calhar porque, lá está, como Foi estavas a rápido falar. também, não é? É isso, o aumento das qualificações tem sido particularmente rápido nas últimas décadas, portanto, há as questões da qualidade, etc., que não vamos entrar por aí, e não estávamos habituados a isso, porque pensávamos que as pessoas tiravam o curso superior para ficarem em Portugal muito bem instaladas. Mas, de facto, a liberdade individual diz que estas pessoas, se calhar, gostam de ir para outros países e eventualmente voltar. A isto nós chamamos a circulação de cérebros. E é isso que se mostra também que é altamente positivo, porque quando uma pessoa decidir ir para fora e vai aprender imensas coisas, vai ganhar imensas experiências que depois podem ser úteis para o país de origem também, mas, em primeiro lugar, para essa própria pessoa. Uhum. Sim, eu não desvalorizo esse lado de... Liberdade individual. Sim, do direito a emigrar ser algo positivo em si mesmo, Mas não é? digamos que quando nós ouvimos falar decisores políticos muito a nível internacional e quando falam dos países mais pobres, este direito às vezes é quase que posto em causa. Porque... Acho que é por isso. Eu diria que eu sinto que ele é posto em causa muitas vezes por quem não teve essa oportunidade. Ou seja, tu se fores de outra geração, sobretudo se fores de outra geração, sentes alguma inveja ou sentes algum. Ou sentes que podes. Não é bonito, mas é algo português. Exatamente, ou sentes que no fundo uns saem, tu é que tens que ficar a suportar o país, digamos assim, não é? Quase como. Pois, mas não é factual, isso é o nosso ponto, não é factual. Sim. Mas eu diria que, de alguma forma, pronto, podemos tentar perceber essas reações. Agora, se pensarmos em decisores políticos ao nível internacional de organizações internacionais com este tipo de discurso, é Eu não particularmente vi chocante. quem é que teve esse tipo de discurso. É um discurso que, desde as Nações Unidas ao Banco Mundial, tu ouves muitas pessoas muito preocupadas, isto é bastante transversal, muito preocupadas, por exemplo, com o setor da saúde nos países mais pobres. Passando por cima das liberdades individuais de quem escolhe investir na sua educação e sair do país. Claro, sim, bom ponto, mas isso é interessante. Esse é o ponto, pronto, neste conjunto de colegas com quem escrevi este artigo, este é muito o ponto, é que nós ouvimos é o vosso muito, objetivo. Sim. é muito, o objetivo não é dizer que deve haver ou não deve haver imigração dos mais qualificados, é simplesmente dizer que não se pode partir do princípio sem olhar para contextos, sem olhar para políticas públicas que se podem pôr, que se podem implementar, dizer que isto é mau e que as pessoas não devem sair. Não, e a questão, quer dizer, nós agora estávamos aqui a falar da questão da liberdade individual, mas o que é interessante nesta investigação é que ela mostra que o impacto líquido na verdade é positivo. E Exatamente. Isto é muito interessante. Tu falaste aí dos vários impactos, dos vários mecanismos que causam este impacto positivo. Eu acho que o mais contraintuitivo de todos é o primeiro que tu referiste. E esse foi o ponto que eu achei mais interessante do artigo, que é nós pensamos apenas no efeito imediato, não é? No efeito de primeira ordem, que tu pensas, ok, estás a formar pessoas que saem do país e, portanto, perdes médicos, mas o efeito de segunda ordem é muito menos óbvio, que é tu que estás a criar toda a gente, quer dizer, todos os jovens que estão neste momento no secundário, por exemplo, o que eles vão pensar é quais são as áreas com maior potencial. E eles veem primos, amigos, pessoas na televisão, nas redes sociais, que tiraram um determinado curso e emigraram, eu penso, eu vou tirar este curso também, eu vou tirar medicina, ou vou tirar gestão, ou vou tirar programação, economia. Estamos a pensar, pronto, eu aqui sou um tu bocado suspeita na Nova SBE. Diretamente, quer dizer, a procura que nós temos na Nova SBE é também muito, porque os cursos estão em inglês e as pessoas sabem que depois podem escolher para fora. Isso. A maior parte não vai para fora, claro. A maior parte fica. Exato. Okay. Mas a procura, e a procura de muito bons alunos, vem também disso. Exato. Ou seja, tu acabas por... há mais alunos a sair, mas há ainda mais alunos a ser formados que não aconteceriam, de novo, no contrafactual em que isto não existisse. É exatamente isso. Agora, aqui as condições nós temos de ter políticas no país que permitam que isto aconteça. Portanto, precisamos, eu aqui não quero ser muito enviesada, mas precisamos de garantir que as boas faculdades que garantem este retorno no estrangeiro podem formar pessoas suficientes, não é? Para esse efeito positivo se materializar. Ou seja, temos de ter capacidade para ter cursos superiores de qualidade e em grande número para, no fundo, fazer face a essa procura. E nós sabemos que há aqui alguns desequilíbrios, nomeadamente entre instituições e no território, mas acho que isso é conversa para outra... Não necessariamente diz que isso interessa. Porque... Isto aqui, o que nós mostramos aqui é que há uma grande procura por cursos de qualidade que te garantam que podes ir para o estrangeiro e ter um retorno bastante alto da tua educação. Mas tens de assegurar a oferta, para isso, não é? tens de assegurar a oferta de qualidade e em número suficiente para garantir que, enfim, não temos ali um número clausos que só permita meia dúzia estar-se a formar, depois vai um grande número para fora e não conseguimos, no fundo, capturar os benefícios deste incentivo positivo, porque há mais pessoas a querer fazer este tipo de educação que depois não têm condições porque as universidades têm capacidade limitada. Exato. Se tivesses de sugerir uma mudança política ou uma política pública específica, para quem nos está a ouvir...
Sim, Nunca sabe quem é que está a ouvir. Pode ser. Enfim, as políticas aqui não devem ser abruptas, mas o que nós sabemos é que, de facto, se há cursos que têm muita procura, se calhar, enfim, devia Aumentar os números clausos. O número de clausos é uma política muito discutida. Eu percebo que há pontos bons e pontos maus. Eu acho que eu sou a favor de uma política mais liberal, percebo que haja questões de desequilíbrios territoriais, mas eu acho que se calhar podemos investir de outra forma em cursos mais específicos, tenham também a sua procura, e não estar a limitar a capacidade das instituições que oferecem cursos superiores de qualidade e com muita procura, porque de facto, enfim, nós quando temos estes números clausos e temos capacidade para formar mais pessoas, nós temos aqui excelentes alunos que não entram, ficam frustrados porque não conseguem ir para o curso da sua escolha e, de facto, era algo que seria bom para eles, porque há capacidade para dar esse curso a essas pessoas, ainda com qualidade e em número maior. E seria bom para o país, no fundo. É bom para o país. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é pensar quais são as políticas que podem ser boas para o país. É isso que estamos aqui a discutir. Isto é muito interessante, este efeito, porque é mesmo um efeito contraintuitivo, não é? A hipótese teórica vem desde os anos 90 e está mais do que nós já estamos a testar isto desde 2005. Pronto, por essa altura já, enfim, os papers continuam a sair, os artigos com evidência continuam a sair pelo menos desde 2005. Sim. Em relação aos outros mecanismos, tu falaste na questão ao óbvio das remessas de imigrantes. Eu nem falei disso. E tu nem falaste desse, mas porque esse não é polémica. Isso é não, a única toda coisa. A gente concorda. As pessoas, quando pensam em imigração, coisa positiva, as remessas, o dinheiro, e é muito positivo e contribui ao desenvolvimento do setor financeiro. Eu esqueço-me desse. Claro, mas esse é. Eu percebi porque esse é o mais óbvio. Pois é, eu esqueci-me realmente. Esse ninguém questiona. Porque esse não é muito controverso. Sim. Mas a questão da. Mas bem levantado, que também é importante. O impacto na transferência de conhecimento, em investir de volta na economia, etc., é um impacto interessante também. Isso, lá está, como tu dizias, e como isto tem sido uma constante ao longo desta conversa, estas relações tendenciais dependem sempre de alguns fatores e, portanto, é essencial, ou seja, isso é condicional a alguns fatores e, no caso, é condicional a tu manteres um contacto grande com a diáspora, ou por outra, funcionará tanto melhor quanto maior o contacto com a diáspora. Depois, outro mecanismo interessante e menos intuitivo e que eu achei também muito interessante é aquela questão que tu falaste há bocadinho das normas, sejam normas sociais, normas políticas, e a ideia é pessoas que emigram também trazem de volta ao país de origem, se calhar nem precisam de regressar. Precisam. Nós temos um estudo que mostra que, olha, especificamente para que tipo de relações entre as pessoas que estão fora e as pessoas que estão no país de origem é que transmitem estas normas. E nós comparamos, por exemplo, familiares de migrantes com amigos de migrantes. E a amizade. São estas relações mais coetárias, ok? As pessoas a falarem com os seus amigos que ainda estão no país de origem, é assim que se transmitem normas políticas, no caso em que nós estudamos. Interessante. Portanto, e que caso é que estudaram? Aí foi o caso de Moçambique. Eram pessoas, e nem sequer era um destino óbvio. Nós fizemos, enfim, tecnicamente muito trabalho para tirar o efeito de seleção da África do Sul para Moçambique, e as normas políticas de maior participação, e não só de participação, mas também de própria qualidade democrática, transmitiam-se essencialmente através dos amigos dos migrantes que estavam na África do Sul. E como é que funcionava? Ou seja, ao nível mais micro, como é que a coisa funciona? Ou seja, o imigrante imigra para um país. As pessoas falam, é exatamente chatting, era o termo. Portanto, as pessoas conversam e nas suas conversas, lá está, têm de ter relações relativamente próximas, mas o facto das tecnologias de informação, e nós temos bastante literatura sobre mudanças políticas e tecnologias de informação, porque a tecnologia de informação, a partir do momento em que facilita os contactos entre amigos, fazem com que as pessoas falem mais vezes, quer dizer, as redes sociais também têm o seu papel, mas as relações próximas com os imigrantes fazem com que estas novas ideias, portanto, mais exigência democrática relativamente a maior transparência e menos corrupção, isto tudo passa dos migrantes para os seus amigos que estão no país de origem, e isto pode dar origem à mudança. Quer dizer, se pensarmos na Primavera Árabe, também é um bocadinho isso, não é? E eu acho que podemos ter algo parecido. Tenho a esperança que tenhamos algo parecido em Portugal. Eu também acho que sim. Acho que um dos bons contributos desta imigração qualificada que temos é que nós temos jovens espalhados por muitos países diferentes, com muita experiência positiva, que depois podem trazer, ou enquanto lá estão, ou quando resolvem regressar a Portugal, ou que também acontece em números substanciais. Aqui o desafio é... já agora, pronto, eu gosto muito de dar sugestões, que é o desafio, um bocadinho, nós em Portugal criamos um ecossistema que seja atraente para
pessoas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, altamente qualificadas, se estabelecerem no país. E, portanto, isto é algo que às vezes é tentado quando se mexem nos impostos. Mas mexer nos impostos por si não altera o contexto em que as pessoas vivem. Claro. E, portanto, é preciso criar aqui um ecossistema em que se traz investimento, em que se trazem condições fiscais favoráveis, com certeza, condições de vida, por exemplo, às pessoas terem as suas famílias, não é? E, portanto, é preciso aqui um investimento que torne Portugal um país atraente para as pessoas qualificadas, estrangeiras e nacionais que cá viverem. Por exemplo, estávamos a falar dos nómadas. Se calhar os nómadas, quando virem que é tão agradável viver em Portugal e que, se calhar, olha, também quero constituir uma família, mas Portugal é um país mesmo bom. Se nós criarmos essas condições, Portugal vai ser um país atraente, não só para os nómadas digitais estrangeiros, mas também para os portugueses. Eu conheço vários casos de pessoas portuguesas, especialmente nos setores mais científicos e tecnológicos, que são portugueses e trabalham em Portugal para fora. Portanto, isto já existe, mas pode ser potenciado. E este é um bocadinho o desafio positivo aqui. Exato, que nós temos de fazer, concordo. E acho que é dos efeitos com mais potencial desta mudança. Posso fazer uma nota que há bocado estavas a falar e depois eu lembrei-me, que é para ligar a imigração e a imigração. Nós estamos aqui a falar dos efeitos positivos, potencialmente positivos, da imigração para o país de origem, e eles interligam-se um bocadinho com o que estávamos há pouco a dizer sobre a imigração, porque para o país de destino beneficiar de imigração, nós precisamos de investir na integração das pessoas. Mas isto é também uma condição necessária para depois teres o oposto, ou seja, o benefício da imigração. Porque estas pessoas, sejam portuguesas ou outras, quando vão para fora para transmitirem, efeitos positivos para o país de origem, também têm de estar bem integradas. E, portanto, algo que me interessa a mim, e que eu acho que é importante, é quando nós investimos na integração dos imigrantes no país de destino, estamos também a contribuir para o desenvolvimento económico dos países mais pobres, potencialmente. E mostra, ainda bem que falaste disso, porque mostra... Fechar o círculo. Fechar o círculo e quem nos está a ouvir pode encontrar aqui uma aparente contradição, que parece que... Posso dizer outra coisa? Nós há bocado dissemos win-win. Era aí que eu ia chegar, exatamente. Ou seja, então, mas como é que é? Quer dizer, isto é positivo para o país de destino e é positivo para o país de origem, não é? E isto mostra que a imigração é o que se costuma chamar um jogo de soma positiva. Não é? Exatamente. E tem havido investigação recente exatamente sobre isto, e agora ligando mais à parte política. O populismo é a negação de que estes efeitos positivos existem. E estes efeitos existem quando nós liberalizamos o comércio, ok? Efeitos retributivos, mas em geral é um efeito em que todos ganham, e na migração é a mesma coisa. A migração é um processo que pode beneficiar todos. Os migrantes, o país de destino e o país de origem. Claro que é preciso trabalhar sobre isso, é preciso ter as políticas, implementar as políticas que fazem com que isto aconteça, mas é uma possibilidade real e temos muita investigação científica que mostra isso mesmo. Essa lógica do win-win, ou seja, essa lógica do jogo de soma positiva, é menos intuitiva do que a lógica do win-lose, não é? É por isso que o populismo está a ganhar terreno. Exatamente. Porque é muito mais... lá está, porque muito mais que era fácil. A reação primária. No fundo, é a reação humana. Isso. Mais natural é ter medo, é proteger-se. Mas, de facto, isso faz com que nós percamos muitas oportunidades. Porque quando isso acontece e nós nos fechamos, estamos a negar. Eu por vezes, nestes debates sobre migração, eu converso com pessoas que acham que a imigração está a destruir a nossa coesão social e cultural. É uma opção. É uma opção ser ideologicamente contra a imigração. O que eu acho que é importante é termos consciência de quando nós achamos que... quando há pessoas que acham que a nossa coesão social e cultural é quebrada, o país está destruído se vierem estes imigrantes introduzir estas diferenças, tenham consciência do que é que aconteceria sem, como nós começamos. Como é que seria Portugal sem estes imigrantes todos? Seria com certeza um país mais pobre, mais fechado, e em que alguns de nós, se calhar, preferiam não viver. Certo, exatamente. É o contrafactual. Lá está. Cátia, eu quero aproveitar ter-te cá para falar do metatema em relação ao que nós estamos a falar, que é os métodos de investigação que são usados nesta área e que tu usas, não é? Que são métodos... Tu já foste aludindo um pouco durante a nossa conversa. São métodos, em alguns casos, experimentais e, noutros casos, quase experimentais e, portanto, muito diferentes da abordagem, eu diria, mais clássica, seja da economia, seja de outras ciências sociais que usam métodos quantitativos e que são
o que normalmente se chama abordagem observacional, em que basicamente tu tens dados, sei lá, dados do PIB, dados da imigração, e tentas perceber como é que eles se correlacionam, se calhar metes ali alguns controles e tentas perceber o efeito no outro. Não é? O que é que acontece? Não é? É que, obviamente, este método tem muitas limitações, não é? Porque tu podes ter enviesamentos na amostra, podes ter causalidade inversa, podes ter um fator qualquer confundidor que está a gerar ali uma correlação, mas na verdade não é... Está a ficar técnico. Está a ficar técnico, não é? Isto é mais, será familiar para quem tenha tido aulas ou workshops de pensamento crítico comigo, já ouvi falar destes temas, e já ouvi falar também desta resposta de que nós estamos a falar agora, que surgiu nas últimas décadas, em que ciências sociais como a economia tentaram inspirar-se no que se faz mais nas ciências naturais e fazer experiências, que é a maneira de conseguir controlar isto tudo, não é? Em alguns casos são mesmo experiências iguaizinhas a uma experiência de laboratório, que é um grupo que leva ao tratamento e o grupo de controle. Noutros casos, como tu falaste há bocadinho, tenta-se aproveitar casos em que temos a sorte de os acontecimentos nos darem o que é quase uma experiência, são as tais experiências naturais que tu falavas há bocadinho, que há uma mudança qualquer mais ou menos aleatória. Plausivelmente exógena. Exatamente. Costuma dizer. Exógena, justamente, é que nós podemos usar isso para tentar inferir causalidade. Né? Como é que isto funciona e porquê é que é muito usado nesta área da economia do desenvolvimento? Eu sei, por exemplo, tu mandaste-me um paper que foi uma experiência, lá está, muito parecida com o que a pessoa vê em medicina, por exemplo, que vocês fizeram com imigrantes de Cabo Verde, precisamente, não é? É testar se eles terem acesso a uma app com informação prática sobre questões de imigração e de procura de trabalho, ajudaria a que eles estivessem mais bem integrados, não é? Como é que isso funciona? O problema aqui é exatamente esse, é quando nós vemos dois acontecimentos ao mesmo tempo, ou mesmo que seja um a seguir ao outro, nós não temos a certeza do que é que de facto está a acontecer, não é? Se um causa o outro. E, portanto, a pergunta fundamental aqui é causalidade. Porquê é que as coisas acontecem e até que ponto é que a responsabilidade pode ser atribuída a um fator que veio antes? No fundo, isto acho que é a pergunta genérica. E a única forma de termos a certeza que isto acontece é sermos nós, investigadores, a criar a causa de uma forma exógena, ou seja, exógena no sentido em que sou eu, investigadora, que estou a fazer isto. Que, por exemplo, nesse caso dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal, nós criámos uma app com informação útil que escolhemos de forma aleatória dar a uns e não a outros. E o crítico aqui é esta expressão, o aleatório. Ou seja, nós tiramos à sorte quem é que recebe a app e quem é que não recebe. E então, se tivermos, e aqui é uma das condições que torna difícil a implementação desta experiência, é que nós temos de ter um grande número de pessoas na amostra, porque senão estatisticamente não vamos ter resultados confiáveis. E, portanto, o que é que nós fazemos é que, quando atribuímos a este grande número de pessoas tiradas à sorte uma determinada intervenção, seja uma app, mas pode ser uma outra qualquer política que favoreça o desenvolvimento económico, nós sabemos que, à partida, no momento em que nós demos esta intervenção, as pessoas eram idênticas, em média, no grupo. Isto é a condição essencial, é que, por exemplo, se nós dissermos, temos um grupo de pessoas e dizemos, quem é que quer esta app? As pessoas vão ser selecionadas, não é? Exato. As pessoas vão escolher, são as pessoas mais curiosas e que se calhar iam adquirir aquela informação em todo o caso, que vão querer a app. Ora, isso, depois quando nós vamos olhar para o efeito, bem, o efeito da app não era bem o efeito da app, isso é o efeito da curiosidade daquelas pessoas e da autosseleção daquelas pessoas. Claro. Desculpa interromper, só para dar um exemplo mais corriqueiro, é como se estivesse a testar um medicamento para emagrecer e deixasses as pessoas escolherem, seriam aquelas com mais propensão a querer emagrecer que iam escolher participar no estudo, não é? Ou levar o tratamento, não é? Exatamente. E é por isso que o chamado standard de ouro são estas experiências aleatorizadas em que é o próprio investigador, a pessoa que quer avaliar o impacto de uma certa intervenção, que a disponibiliza de forma aleatória a um grupo de pessoas. E o que é que acontece? Dentro do grupo de pessoas de tratamento, que é como nós chamamos as pessoas que recebem esta intervenção, pode haver pessoas que usam, pode haver pessoas que não usam. O efeito para que nós vamos olhar é o efeito médio da intervenção neste grupo de pessoas, que é idêntico ao grupo de controle. Pode acontecer que no grupo de controle as pessoas há já ali pessoas que são tão curiosas que vão adquirir a informação de qualquer forma, e isto torna os dois grupos muito mais comparáveis e muito mais rigorosa a nossa avaliação de impacto, porque é disto que se trata. Tipicamente, os métodos experimentais são usados para medir o impacto de medidas. E estas medidas, muitas vezes, são medidas de política. Portanto, aqui, enfim, é um exemplo simples. Uma app que dá informação aos migrantes e que consegue, em larga escala e de uma forma com um custo muito reduzido,
afetar a vida das pessoas. E já agora, preview, os resultados são realmente positivos, faz muita diferença. Sim. Mas nós usamos isto em muitos contextos diferentes, não é? Nós, por exemplo, uma área de intervenção ou de avaliação de políticas em que tem sido muito usada esta metodologia é as chamadas cash transfers, portanto, dar dinheiro às pessoas. Dar dinheiro às pessoas de uma forma condicional, por exemplo, se puserem os filhos na escola, está mais do que estudado. E foi esse é um dos primeiros casos em que se fizeram estas experiências em larga escala, com milhões de pessoas, para avaliar os impactos das políticas. Portanto, isto foi feito inicialmente no México e depois continua a ser feito. Hoje em dia, especialmente em países africanos, nós temos também estas intervenções em larga escala em que se dá dinheiro às pessoas e se vê qual é o efeito que isto tem na vida das pessoas. E o método também é utilizado. Nos Estados Unidos foi feita agora a mesma experiência. Os resultados depois são diferentes. Isto passa a um ponto que eu acho que é importante discutirmos, que é a chamada validade externa. Porque, obviamente, enfim, esta é a forma mais rigorosa de se estabelecer causalidade. Nós sabemos qual é o efeito que uma determinada intervenção tem. No entanto, há desvantagens. E a desvantagem, tipicamente, é que pode haver aqui muitas condições que são específicas de um determinado contexto e que não tornam aquilo que nós aprendemos universal. Por exemplo, neste exemplo das transferências de dinheiro, o mesmo valor ser dado a pessoas em África ou ser dado a pessoas nos Estados Unidos tem impactos muitíssimo diferentes. Em África muda vidas. Pronto, e depois há muitas experiências que mostram se o dinheiro for dado aos bocadinhos, como se fosse uma mensalidade, ou se for dado uma vez. Ser dado uma vez tem impactos muito mais transformadores, que as pessoas fazem investimentos, abrem negócios, mudam vidas, enquanto que os efeitos pequeninos são bons porque diminuem a pobreza, mas não mudam vidas. Nos Estados Unidos, uma experiência recente, por exemplo, foi dado um pequeno valor a mães solteiras e viu-se que não afetava grandemente a vida dessas pessoas, porque havia muitas outras condições, como a própria educação da mãe, a disponibilidade de apoio para as crianças, que fez com que esse efeito fosse nulo. Mas é muito importante fazer estas avaliações para nós sabermos quais são, de facto, as políticas públicas em que devemos investir, porque, enfim, os recursos são escassos naturalmente, e nós temos de avaliar as políticas antes de as implementarmos em larga escala. Outro exemplo relacionado com migrações, um estudo que nós fizemos aqui, já são outros métodos experimentais, não é a experiência aleatorizada em grande escala, é a experiência que nós chamamos Lab in the Field, que se traduz como a experiência de laboratório no campo, com pessoas. O que é que nós aprendemos, por exemplo, a Gâmbia, que é o país da África Ocidental com maior percentagem de imigração irregular para a Europa. O que nós aprendemos a fazer estas experiências é que se nós fôssemos dar a informação sobre a taxa de mortalidade, porque quando as pessoas vêm neste caminho, que é a chamada rota do Mediterrâneo Central, as pessoas vêm da África Ocidental, atravessam o deserto, chegam à Líbia, depois atravessam o Mediterrâneo e morrem muitas. Nós ouvimos falar das mortes no Mediterrâneo, a maior parte morre no deserto e na Líbia. E o que acontece é que, dadas as expectativas destas pessoas, que são de que 1 em cada 2 morram, e dados os números que nós tínhamos, que era 1 em cada 3 morrem, se nós lhes fôssemos explicar que, de facto, esta é a taxa de mortalidade, havia mais pessoas a ir ainda e nós estávamos a enviar as pessoas para estes riscos. Isto para dizer que estas experiências, de facto, são importantes. Quando é para poupar dinheiro e quando é para salvar vidas. E as experiências naturais, já agora? As experiências naturais têm normalmente a ver com alterações políticas que são feitas de forma a que afetem um país inteiro e nós não podemos estar a experimentar. O que nós podemos fazer é isto, podemos fazer experiências de laboratório, ver como é que as pessoas reagem, tentar apreender mais os determinantes fundamentais das reações aos incentivos que as pessoas têm. Mas, quando queremos fazer uma mudança, sei, uma alteração fiscal ou uma alteração de política de imigração, isto não dá para testar aleatoriamente, tipicamente. Há lotarias para trazer imigrantes. Sim. E aí nós estudamos imensa literatura com lotarias. Mas estas políticas quase experimentais é quando há uma mudança de política exógena, não antecipada. Tipicamente isto acontece, para nós podermos fazer uma avaliação minimamente rigorosa, quando temos mudanças de políticas que não são antecipadas ou que nós podemos, enfim, controlar por efeitos de antecipação. Desculpa, nem tem de ser de políticas. Por exemplo, o Covid pode ser tomado como uma experiência natural. Demasiadas coisas, porque lá está. Pois. Qual é o problema da causalidade? É exógeno, só que mexe muita coisa, não é? É isso. O problema da causalidade é isolar efeitos. Claro. Ora, se nós queremos isolar efeitos, quando temos um choque que afeta, enfim, o mundo, não dá.
Sim. Os artigos que foram escritos sobre o Covid são artigos que tiveram muita visibilidade, muitas citações, mas de facto o rigor causal não é possível. Sim. Eu acho muito interessante esta onda, esta via de investigação, porque há um lado aqui interessante que eu acho que é quase do trabalho do cientista, que é de ir ao terreno e fazer este trabalho pequeno, quer dizer, porque isto é um efeito, cada experiência desta é uma experiência muito pequenina. Isto tem uma certa modéstia, o trabalho nisto, uma certa humildade. Completamente. Porque tu vais a trabalhar numa experiência muito específica e é o acumular de várias experiências. E depois dá-nos o que é, hoje em dia às vezes parece que não, mas que é essencial para qualquer debate, como mostra esta da imigração, que é teres dados, e no caso dados que comprovem causalidade. E isto é verdade que há um problema de validade externa, mas é essencial tu conseguires comprovar essa causalidade. Sim, e já agora deixa-me acrescentar que, enfim, isto tem evoluído alguma coisa, não é? Esta avaliação de políticas ou de impacto de políticas de forma experimental tem tido muitas críticas, nomeadamente a crítica de que isto vai valer onde? Nós estamos a trabalhar aqui com uns milhares de pessoas, como é que vamos transferir isto para milhões? Mas o que se tenta fazer, e a análise mais rigorosa, o que tenta fazer é, primeiro, ter hipóteses teóricas que sejam testadas de forma rigorosa, porque isto disciplina os pensamentos, não é? A ideia da teoria, a economia é tu isolares ali umas quantas hipóteses fundamentais que disciplinam o pensamento e aquilo que podes aprender. E depois, quando temos os resultados, nós não nos ficamos pelo resultado de pomos aqui a app, ali sai o imigrante no mercado de trabalho. Mas como é que isto aconteceu? Estudar mecanismos é super importante. E o que nós fazemos é, quando temos um efeito, vamos medir a heterogeneidade, vamos medir os diferentes tipos de pessoas, vamos tentar encontrar fatores mediadores que expliquem o efeito. E, portanto, hoje em dia, a boa investigação experimental não se fica por dizer esta é a causa, aquele é o efeito. Não, vai-se mais fundo e tenta-se olhar, tenta-se usar teoria, tenta-se usar análises detalhadas e finas que estabeleçam mecanismos, porque os mecanismos, num determinado contexto, depois já são mais facilmente transponíveis para outros contextos. Isso. E o mecanismo é essencial porque, na ausência desse mecanismo, por exemplo, lá está a questão da integração da imigração, aquela causa e efeito não vai funcionar. Perfeitamente, é mesmo isso. Temos sempre de ser muito cuidadosos e modestos no trabalho que fazemos, que, pronto, era como eu dizia há pouco, nós olhamos para os efeitos médios, aprendemos muita coisa, mas, enfim, há limitações. Sim. Cátia, obrigadíssimo. Obrigada eu. Foi um excelente gosto. Conversa. Obrigado. Obrigada. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.